Você já sentiu que a sua mente é o único lugar onde o passado ainda está vivo? Mesmo quando o tempo passa, as memórias continuam doendo. Mesmo quando todos dizem segue em frente, tem algo dentro de você que ainda está preso lá atrás. E o pior é que, por fora, ninguém percebe, mas por dentro, a alma grita por libertação. A mente vira um campo de batalha entre o que foi e o que Deus quer fazer agora. Quantas bênçãos você já perdeu por não conseguir desligar do que te feriu? Quantos dias você já viveu em silêncio só porque acreditou na mentira de que não tem mais jeito? O inimigo não precisa quebrar a sua vida se ele conseguir fazer você duvidar que pode ser restaurado. Mas hoje, uma chave espiritual está sendo liberada. E quem tiver coragem de orar, com verdade, com entrega, vai ver o que Deus faz quando a mente se alinha ao céu. Você já percebeu como o passado tem um jeito silencioso de gritar dentro da mente? Você está ali tentando seguir em frente, mas um pensamento invade. Uma lembrança se impõe e de repente parece que você voltou para o lugar onde tanto lutou para sair. E o pior é que ninguém vê. Por fora está tudo bem, mas por dentro a mente está em guerra. Você não vai conseguir. Você não merece ser feliz. Deus não vai te usar com esse histórico. E, sem perceber, você passa a viver como alguém livre por fora, mas preso por dentro. Talvez seja esse o seu maior cativeiro hoje, uma mente acorrentada a memórias que Deus já mandou você soltar. E é exatamente aí que o inimigo ataca primeiro, porque ele sabe que não precisa prender seu corpo se conseguir prender sua mente. Mas como sair disso? Você pergunta. Como silenciar um passado que ainda fala alto? Existe uma resposta, mas ela não começa fora, ela começa dentro. Imagine uma mulher diante do espelho. Ela está maquiada, sorrindo, com a Bíblia nas mãos, mas na mente, só culpa, acusações e vozes que repetem: você falhou. Ela ora, ela canta, ela serve, mas a mente dela está aprisionada por cenas que ela não consegue apagar. Isso não é raro. Isso é espiritual. E se você se identificou com essa cena, mesmo que seja em silêncio, entenda. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para iniciar uma limpeza. Uma limpeza que não acontece em 5 minutos, mas que começa com uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração de Davi não era só um pedido por perdão. Era um pedido por recomeço mental. E talvez seja isso que você precisa agora. Parar de apenas pedir perdão por erros do passado e começar a pedir por cura dos pensamentos que esses erros deixaram. Porque tem pecados que Deus já perdoou, mas a sua mente ainda não esqueceu. Tem erros que Deus já jogou no mar do esquecimento, mas você ainda carrega como algema. E tem pensamentos que não vieram de Deus, mas você acreditou. E agora, eles te controlam. E o que poucos sabem é que o maior campo de batalha não é o exterior, é o invisível da mente. E é exatamente nesse lugar que Deus vai tocar hoje. Mas antes disso, uma pergunta. Quantas bênçãos você já rejeitou só porque achava que não merecia? Você cresceu ouvindo que era forte, que tinha que superar tudo, que crente de verdade não sofre com pensamentos confusos. Mas essa mentira virou um peso, porque agora, quando sua mente entra em colapso, você não sente liberdade para falar, sente vergonha. Mas escuta isso, não é falta de fé, é falta de enfrentamento. E quem enfrenta com Deus, vence até o que não consegue explicar. Tem memórias que te esvaziam, tem pensamentos que te paralisam, e tem áreas da sua mente que você nunca deixou Deus acessar. Só que hoje, ele está entrando nesse lugar. E ele não está vindo com acusação. Está vindo com cura. Cura para a lembrança que virou prisão. Cura para a frase que alguém te disse e ficou grudada como veneno. Cura para aquele erro que você não se perdoa, mesmo já tendo sido perdoado por Deus. Sabe por quê? Porque graça não é só para a salvação. Graça também é para a reconstrução. E quando Davi orou aquele salmo, ele estava dizendo: Senhor,
Eu não quero só que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me refaça. Essa oração é sua também. Você não está aqui por acaso. Essa palavra não chegou até você por sorte. Deus está te pegando pela mão e dizendo: eu vou te refazer. Mas primeiro, vou limpar tua mente. E talvez você esteja cansado de lutar com os mesmos pensamentos. Cansado de sorrir por fora e implodir por dentro. Cansado de não conseguir dormir sem ser invadido por lembranças que deveriam estar mortas. Então declare agora: Senhor, entra nos lugares da minha mente onde nem eu tenho coragem de entrar. Apaga a mentira e escreve a verdade. Apaga o trauma e planta a revelação. Apaga a vergonha e me dá a identidade. Porque o que te segura no passado não é o fato em si, é a versão que você acreditou sobre ele. Mas Deus vai mudar isso agora. Ele não vai reescrever o que aconteceu, mas vai te mostrar o que ele estava fazendo por trás. E quando isso acontecer, você vai se libertar. Você precisa entender uma coisa agora, e talvez nunca ninguém tenha te dito isso com essa clareza. A dor que você sente não é sinal de fraqueza. Ela é sinal de que existe algo dentro de você que ainda não foi tratado com a verdade. E o inimigo sabe disso. Ele observa as rachaduras emocionais, se aproveita do silêncio e transforma memórias em muralhas. Mas existe um tipo de verdade que não acusa. Ela cura. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele não estava falando só da verdade do céu. Estava falando da verdade sobre você mesmo. Enquanto você continuar fingindo que está tudo bem, o céu fica parado. Porque Deus não trabalha em personagens. Ele só transforma quem se apresenta de verdade. E é por isso que essa oração é tão profunda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não pediu por força. Ele pediu por renovação interior, porque ele sabia. Uma mente não curada gera decisões erradas. E decisões erradas abrem portas para novos traumas. Cuidado com os atalhos que você tem escolhido para fugir da dor. Cuidado com as distrações que você tem chamado de alívio. Cuidado com os conselhos que fazem você se afastar da presença, em nome de uma paz que não tem raiz. A mente que não é curada se torna uma armadilha dentro do próprio corpo. Você pode até mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de relacionamento, mas se não mudar o que te governa por dentro, vai viver refém dos mesmos ciclos em lugares diferentes. Ciclos não mudam com promessas, mudam com decisões. E uma dessas decisões começa agora. Assumir que você precisa de libertação mental. Assumir que tem pensamentos que não são normais, nem saudáveis, e muito menos espirituais. Assumir que tem ideias que parecem suas, mas foram plantadas por feridas antigas. E o que você não trata, você repete. E o que você repete, vira padrão. E o que vira padrão, se torna prisão. Talvez o seu padrão mental hoje seja desacreditar de si mesmo toda vez que algo bom se aproxima. Esperar ser rejeitado antes mesmo de ser aceito. Desconfiar até de Deus quando Ele diz que te perdoou. Mas eu quero te lembrar de algo agora, e isso precisa entrar como selo na sua alma. O sangue de Jesus tem poder para limpar a alma, mas o Espírito Santo tem poder para reorganizar a mente. Deus não quer só te perdoar, Ele quer te renovar, e é por isso que você está aqui. Esse vídeo não é só um conteúdo, é uma convocação espiritual. Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus transforma, mas a mente precisa ser renovada para sustentar essa transformação. E aqui vai uma chave que pode virar sua história de cabeça para baixo. A mente não treinada na graça transforma a cura em castigo. Sabe o que isso quer dizer? Que tem gente que, mesmo sendo amado, se sabota. Mesmo sendo chamado, se esconde. Mesmo sendo curado, continua vivendo como alguém doente. Porque quando você não se vê como Deus te vê,
você trata o presente como se fosse o passado disfarçado. Agora, respira fundo, feche os olhos por um instante e diga com fé: Senhor, apaga a imagem distorcida que eu tenho de mim. Me ensina a pensar como filho e não como escravo. Me ensina a acreditar na tua voz, acima da minha culpa. Essa oração é o início de uma nova realidade mental. Mas antes de virar essa página, deixa eu te contar uma história curta. Ele tinha 14 anos quando ouviu que era um erro. A mãe, ferida, disse no momento de raiva: "Você nunca devia ter nascido." Aquilo ficou guardado como tatuagem invisível. Mesmo depois de se converter, toda vez que tentava sonhar, ouvia por dentro: "Você é um erro." Levou anos para perceber que aquela frase virou uma fortaleza e que só o Espírito Santo poderia desmontar aquela construção. Hoje, ele prega. Hoje, ele ora por pessoas. Mas a maior cura foi a que Deus fez dentro da mente dele. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Deus está tocando em frases antigas, em palavras que viraram algemas, em vozes que não vieram do céu, mas ficaram parecendo verdade. E o que vem a seguir pode ser ainda mais libertador. Tem um detalhe crucial que muitos ignoram. A mente não curada amplifica qualquer ruído emocional. E quando essas vozes se misturam, até o suspiro vira tormenta. Você já sentiu isso? Como se cada vento, cada comentário, cada olhar fosse um lembrete do que você não deveria ser? Mas aqui vai algo poderoso. Não foram as circunstâncias que te paralisaram. Foi a versão que você criou delas. Mente adoecida não é um diagnóstico de quem você é. É um convite para quem você pode se tornar, com a ajuda do céu. Agora, preste atenção. Imagine um homem adulto, vestido de terno, segurando documentos importantes. Ele se aproxima de uma reunião, mas, do lado de dentro, seu coração bate como se fosse uma criança exposta a críticas impiedosas. Porque tem cenas que gravamos como filme de terror e revivemos sem pedir. Ele porta poder, mas carrega medo. Ele lidera equipes, mas se sente incapaz. Ele tem futuro, mas vive preso ao passado. E talvez você seja esse homem hoje, ou essa mulher que se apronta para impactar vidas, mas encolhe diante de um olhar. Isso é opressão mental. Mas existe um rompimento possível, e ele começa quando você decide não alimentar mais as velhas narrativas. Cliffhanger. E o que ninguém te conta sobre a mente são as 3 raízes que ele enxerga no invisível. Mas calma, você não está sozinho nessa batalha, porque a mesma voz que te acusou quer dialogar com você em verdade. E você tem autoridade para responder: eu rejeito essas mentiras. Eu aceito a identidade que Deus me deu. E se isso parecer simples, é porque o poder mora na simplicidade. Gradativamente, trate sua mente com verdade proclamada em oração, palavra meditada no silêncio, confissão alinhada com o céu. Cada passo disso é como plantar sementes saudáveis em solo fértil. Mas antes, uma virada profética. O inimigo trabalha com 3 sementes: acusação, confusão e medo. Mas o céu responde com identidade, clareza e paz. Não é teoria, é estratégia espiritual. Agora, olha para dentro e identifica qual raiz precisa ser removida. Acusação que diz: você não é digno. Confusão que diz: você não sabe o que Deus quer. Medo que diz: você vai falhar de novo. Qual delas te persegue hoje? Você não precisa descobrir tudo agora. Só precisa decidir: eu ponho um ponto final nessa história. E aí, algo acontece. O céu opera na mente que se recusa a aceitar o passado como sentença. E a próxima cena é a de liberdade. Mas antes de revelá-la, faça essa oração: Senhor, arranca essas raízes. Me dá visão para enxergar a tua mão na minha história. E lembre-se, perfis podem mudar, cenários podem mudar, mas se a sua mente permanecer a mesma, a história repete. Por isso, a revolução não é externa, é interna. E ela é mais poderosa que qualquer reforma na sua vida profissional, emocional ou social. Porque a mente renovada não teme o futuro. Ela governa o presente com convicção. Chegou a hora de encerrar esse ciclo.
Mas não com um ponto final comum, com um selo eterno. Porque agora você sabe, uma mente transformada é o maior sinal de um espírito rendido. E não importa quanto tempo você vem travando essa batalha interna, não importa quantos pensamentos você teve que esconder, quantas lembranças você tentou apagar. O que importa é que o céu decidiu fazer hoje um divisor de águas na sua história. E para isso, você vai precisar declarar algo com autoridade espiritual. Eu sou livre. Não apenas perdoado, mas renovado. Eu sou filho, não apenas servo. Eu sou mente de Cristo, não memória de traumas. Esse é um novo tempo que começa. Não um novo conteúdo, não uma nova motivação, mas uma nova identidade. Você não é mais prisioneiro daquilo que viveu. Você é testemunha do que Deus está fazendo agora. E se tentar voltar para a mente antiga, algo dentro de você vai gritar. Você não pertence mais a esse lugar. Você foi tirado de lá. Deus te reconfigurou. O céu reposicionou seus pensamentos e isso muda tudo. Mas antes de encerrar, deixa eu te lembrar da oração que acendeu essa virada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa não foi só uma oração de Davi, foi uma senha espiritual para reprogramar o céu dentro de você. Porque o que está vindo é tão novo que a mente antiga não teria a estrutura para suportar. Agora, receba essa liberação profética. Você vai dormir diferente. Você vai acordar com leveza. Você vai pensar como alguém que foi ungido com clareza. E a frase que sela esse novo tempo é essa: mente curada, vida restaurada, destino cumprido. Mente curada, vida restaurada, destino cumprido. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa mesma libertação.